Claro que a gente está trazendo diferentes aspectos em relação ao episódio do INSS. O Dávila mencionou fila de espera em alguns postos do Instituto, e a gente vai trazer essa informação só para a gente compartilhar também com as pessoas que nos acompanham, porque vários idosos que possivelmente foram vítimas de descontos indevidos no INSS formaram filas enormes para buscar ajuda em várias agências nesta quarta-feira e saíram de lá sem uma resposta, um posicionamento concreto. Segundo uma reportagem que foi publicada pelo jornal Folha de São Paulo, que visitou 6 agências em São Paulo, no primeiro dia em que os beneficiários, os segurados, puderam fazer os pedidos, foi constatado que, embora alguns servidores auxiliassem a acessar os extratos para verificar se havia descontos indevidos, não há, até o momento, uma estrutura presencial montada nesses locais para registrar formalmente os pedidos de restituição restringidos aos canais digitais. Em 2 unidades do INSS, os idosos relataram que chegaram por volta de 7 horas da manhã e esperaram por até 4 horas para conseguirem atendimento. Uma das pessoas chegou a questionar como o pedido de reembolso seria feito por aposentados e pensionistas que não sabem mexer ou não possuem um telefone celular. Cristiano Beraldo, é algo que nós discutimos aqui, né, nos últimos 2 dias, a dificuldade de uma parcela considerável da população, especialmente os mais velhos, em acessarem os dispositivos digitais, conseguirem entrar no aplicativo, tem que baixar um aplicativo para conseguir fazer o relato, o pedido, enfim, é um universo mais complexo. É preciso também que o INSS atenda a esse público pensando um atendimento diferenciado nos postos, né? Não uma pessoa que vai levar justamente essa pessoa para uma tela de computador. A senhora digita aqui, ali, compreende? Teria de pensar numa outra saída, numa alternativa, né? Olha, Caneto, isso obviamente não faz nenhum sentido. Os idosos, eles obviamente têm bastante mais dificuldade para lidar com tecnologias do que jovens. Você dizer para um jovem, você precisa baixar um aplicativo e faz atualização, fácil, daqui a 2 meses você pergunta a senha, o jovem provavelmente vai lembrar da senha que colocou. E isso, para muitos idosos, é bastante mais complicado. Não faz nenhum sentido se tomar um caminho do reembolso por aí. E é interessante, Caneto, porque quando o governo diz assim, nós vamos reembolsar, é porque o governo já está assumindo que houve a fraude. O governo já está assumindo que os aposentados foram roubados. Então, estamos falando de vítimas, de desvios que aconteceram por, no mínimo, para a gente não ser aqui injusto e antecipar o resultado de um processo que está por acontecer, mas que o governo, no mínimo, não zelou da forma adequada pelo dinheiro das aposentadorias, que é pago aos aposentados. Portanto, atender aos aposentados, lidar com clientes, porque os aposentados são clientes da Previdência, deveria ser uma especialidade do Ministério da Previdência, do INSS, de todo este universo que lida com as aposentadorias e atendimento aos aposentados. Eles sabem que isso aí não vai dar certo. E sabem qual é a estrutura que eles têm e qual é a forma adequada de fazer esse pleito. Porque é muito simples, Caneto. Verificou, tem lá um desconto indevido, ressarcimento. Devia ser tão simples quanto foi para que essas fraudes fossem cometidas nas aposentadorias deles. Mas não, estão criando um caso, parece que para postergar, para adiar, para poder anunciar que estão fazendo, mas sem nenhuma vontade de efetivar a ação que é a ação necessária a se fazer agora. Portanto, continua tudo absolutamente errado. Recapitulando, no momento o governo assume que errou, o governo assume que esse dinheiro é devido, depois ele anuncia que está tomando medidas, só que essas medidas não são efetivas, depois se articula a base governista porque não quer investigar todas as associações, e aí vai barrigando, empurrando, torcendo para esse assunto desaparecer. Mas a gente, aqui na Jovem Pan, nos Pingos nos Is,
nós temos uma má notícia para o governo. Nós não vamos deixar esse assunto sumir do noticiário. Pois é. Agora, Kriegner, claro que nós estamos falando, essas informações trazidas há pouco, trata-se de um recorte feito pelo jornal Folha de São Paulo. A reportagem do jornal visitou 6 postos do INSS, mas o que a reportagem indica? Muita fila, pessoas que chegaram a esperar até 4 horas, e o problema é que a gente fala de um público predominantemente formado por idosos, né? É preciso pensar também uma logística e um atendimento especial para atender minimamente bem esse público, né? Exato, e também a gente precisa considerar que essa é uma operação, Caniato, mais ou menos parecida como é a operação de transporte da urna eletrônica em ano de eleição. Como que nós vamos fazer para garantir o acesso de povos que moram extremamente no extremo, né? Eu estou falando aqui dos aposentados lá das regiões ribeirinhas, ali no Pará, no Amazonas, as pessoas aposentados do sertão, do Nordeste, os aposentados ali dos rincões do Centro-Oeste, dos lugares mais distantes. Como é que a gente vai fazer com que esse povo chegue? 4 horas de fila lá, no posto do INSS. Quantas horas para chegar ao posto do INSS? Em que condições chegam essas pessoas? E pode parecer um certo exagero, mas não é. No Brasil, nós temos mais de 22 milhões de aposentados. Foi enviada a notificação de possibilidade de desconto para 9 milhões, ou seja, nem para metade desses que são os aposentados a gente teve essa notificação, ou seja, o número pode ser ainda maior, quer dizer, com certeza por conta da margem de 98%, né, que se estima aí essa amostra. Agora, desses 9 milhões que receberam a notificação via aplicativo, só 480 mil registraram ali, de fato, uma denúncia de que identificaram descontos indevidos na sua aposentadoria. 480 mil pessoas que, de imediato, nesse primeiro dia, conseguiram fazer essa identificação. E tem muita gente ainda que precisa identificar. Pessoas que ainda receberam a notificação, mas o sistema travou, porque o próprio presidente do INSS, ao lado do Dataprev, presidente da Dataprev ontem, disse que o sistema não dá conta de todas as pessoas que estão utilizando nesse momento. Ele até pediu, curiosos, por favor, não acessem ao sistema. E aí ficou a minha dúvida. Quem é que não está curioso? Qual é o aposentado hoje que não está curioso em saber e descobrir se teve desconto indevido ou não? Né? Então, todos ali são curiosos. Mas ele pediu, curiosos, por favor, não acessem o sistema porque ele está sobrecarregado. Bom, já tem uma limitação na própria plataforma. Ele mesmo reconheceu que o telefone 135, que foi disponibilizado pelo INSS, também não está dando conta. É um tempo de espera muito pesado e o atendimento muito precário também. Ou seja, os postos precisam estar preparados. Essa é uma operação de urgência nacional. Nós estamos falando aí de pessoas que perderam 10% até 20% da sua própria aposentadoria mês a mês. Nós temos também um outro caso, que são as pessoas que perderam a aposentadoria, mas que já não estão mais vivas. Como é que vai ser feita a devolução para essas famílias? Né? Vai entrar no inventário? Vai devolver corrigido ou não? Então, essas perguntas ainda não foram bem respondidas. Eu acredito que também porque tem muita coisa a se desenvolver, mas precisa se considerar que nós estamos falando de uma população que não é nativo digital. E é uma população que tem uma dificuldade a esse meio por conta da questão tecnológica, da limitação tecnológica. E vou dizer também mais, uma população que tem uma porcentagem de analfabetos expressiva. Ou seja, nós precisamos de uma maior orientação. Será que isso precisa sair do INSS, ir para as caixas do Banco do Brasil, de alguma maneira, algum tipo de acesso nas casas lotéricas do nosso país, outros bancos entrarem? Eu não sei. O que precisa é de uma predisposição do governo a sair da caixinha, a fazer mais do que o mínimo necessário, requerido por lei, para garantir que aqueles que forem lesados não sejam ainda mais lesados por essa lentidão no processo de restituição desse dinheiro. Pois é, Dávila, inclusive as pessoas da nossa audiência também fazem uma série de colocações e questionamentos a respeito desse processo de ressarcimento dos segurados. E aqui
muitos perguntando ou fazendo a comparação entre o volume de pessoas que se manifestaram, que reivindicaram esses ressarcimentos. Talvez, né, Dávila, uma grande porcentagem não faça a pesquisa, não identificou nada e talvez tenha tido descontos no contra-cheque. Aí eu te pergunto, Dataprev e INSS não possuem expertise, capacidade tecnológica de pensar em um sistema mais eficiente sem passar para o segurado a responsabilidade de fazer esse trabalho de formiguinha, olhar contra-cheque por contra-cheque nos últimos, 5 anos e identificar quais foram as associações que realizaram descontos no seu contra-cheque, que é um trabalho e tanto, né? Talvez Dataprev consiga fazer isso com uma agilidade fora do comum, né? Canhato, se existe expertise para descontar todo mês diretamente do bolso do aposentado, por que não existe para restituir imediatamente aquilo que foi descontado? É óbvio que existe. O que precisa é vontade política, é acabar com essa palhaçada de pedir para os aposentados, como bem falou o Kriegner, vai sair dos rincões do Brasil para ir lá numa agência e falar que descontou 70 vezes. Você nem vai. Imagina se alguém vai pegar um barco, viajar 2 horas no interior do Amazonas para falar, olha, descontaram aqui R$40 por mês. Não paga a viagem dele. Então, assim, é um absurdo o que estão fazendo. O INSS tem que restituir imediatamente todos os 8 bilhões de reais que foram desviados, roubados dos aposentados, sem nenhuma pergunta. Aquilo lá que eles descontaram mensalmente, é só olhar o extrato e devolver tudo. Pronto, acabou. Porque sabe o que vai acontecer, Canhato? 2 coisas trágicas. Primeiro, muitos aposentados não vão às agências. Na hora que começa a ver que tem uma trabalheira danada, é muito longe, é fora de mão, acaba não indo. Então, esse vai ter que custear o prejuízo do roubo do governo. Essa é a primeira vergonha nessa história. E a segunda, me parece tão preocupante quanto. Bom, não vai ser restituído, o aposentado vai ficar esperando um processo que vai demorar anos. Como é que ele vai esperar anos? É um aposentado. A maioria dessas pessoas pode nem estar viva amanhã quando chegar a hora de receber o dinheiro. Ou seja, é uma visão burocrática de tratar o cidadão. O que nós precisamos é um Estado que trate o cidadão, como bem falou o Beraldo aqui, como cliente. É uma pessoa por trás de uma planilha. Tem gente com dor, precisa tomar remédio, precisa pagar conta, precisa ajudar alguém na família que está com dificuldade financeira. Tem um monte de problema. E o que você está simplesmente é ignorando isso e dizendo para essas pessoas virarem mais ali um númerozinho nas resoluções burocráticas de um Estado caro, falido e que só sabe ter agilidade para assaltar o bolso das pessoas. Não dá, isso é inaceitável. Então, o Brasil hoje precisa tratar os aposentados de maneira honrada, devolver imediatamente o dinheiro e começar essa apuração interna como um problema interno do governo. Essa história, quem é que vai pagar? Se é o sindicato, se vai sair de dentro do INSS? Esse é um problema interno, não é do aposentado que foi roubado. Porque aí, Canhato, tem um terceiro ponto que é muito preocupante. Porque quanto mais demorar essa restituição, maior a possibilidade de fraudadores sem vergonhas começarem a entrar como intermediário e falar assim, olha aqui, eu tenho um jeito para antecipar essa aposentadoria que você vai receber do INSS. E vão tungar ainda mais. Essa turma é muito criativa em esquema. Na hora que eles veem que tem uma janela desse tamanho, que tem confusão, aí é que essa malandragem entra no meio mesmo para tentar tirar mais dinheiro do aposentado. Então, veja que situação kafkaniana. Isso aqui é um negócio inacreditável. O aposentado que é a vítima pode demorar anos para receber, tem que enfrentar filas quilométricas e, além de tudo, pode cair nesse conto do vigário desses malandros que vão explorar essas comunicações oficiais do INSS. Como é que ele vai saber se é oficial ou não? Se alguém vai lá, clona
a carta, o jeito, começa a mandar para o INSS e fala assim, não, manda para mim aqui que, olha, é só você me pagar R$10 que eu libero tudo que está... Bom, vai ser outro motivo de escândalo e de fraude. Não dá para tolerar isso. E como bem disse o Beraldo, nós não podemos deixar esse assunto esfriar. Nós temos que manter essa chama acesa, ficar no pé, exigir investigação e evitar que os aposentados continuem a ser só munição para roubo, para gente sem vergonha, que está na burocracia e que está no crime, esperando mais uma vítima para poder dar um segundo golpe, como vem acontecendo no Brasil. O Brasil é talvez o paraíso da fraude na internet, né? Todo dia você cai num conto, clica lá alguma coisa que não deve ser clicada e acaba sendo vítima de roubo e de estorno. É isso, e muita prestação de serviço aqui na Jovem Pan. A gente vai acompanhar todo o processo de devolução dos recursos, as dificuldades dos segurados, as medidas tomadas pelo INSS. Fique sempre na Jovem Pan, nós estaremos atentos a esse processo.